Olá, eu sou a Carolina, faço parte da equipe do programa Meio Ambiente nas Escolas, que tem parceria com a DE, em que a gente está em várias escolas aí de Carapicuíba e Cotia. Hoje eu travei aqui uma batalha com essas tecnologias, gravei primeiro um vídeo pelo telefone, não consegui fazer o upload no Drive, depois vim aqui para o computador, para o Google Meet, não consegui gravar, depois abri pelo Zoom, estou agora pelo Zoom, mas a câmera não funcionava, agora está funcionando. Vamos ver se eu consigo é, passar o que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria para vocês. Eu imagino que vocês também estejam vivendo isso, né? De depender muito das tecnologias, né? Para a gente conseguir executar o planejamento que a gente vai estar construindo agora nesse momento tão único, né? Eu espero que estejam todos bem. Eu fui chamada hoje aqui para tentar contribuir um pouquinho com o conteúdo que vocês estão vendo de sustentabilidade. Então, eu sou geóloga e já trabalho há bastante tempo com educação aplicada às disciplinas de meio ambiente. E hoje eu estou no Instituto Auá, que é uma ONG que realiza esse programa que já existe desde 2012, e hoje a gente está em 11 municípios, e o Instituto Auá é uma ONG também que existe há mais de 20 anos, trabalha com empreendedorismo social e tem esse braço também com educação ambiental. Depois, quem ainda não conhece, pode dar uma olhada no site. Vou ver se a gente passa alguns links depois para vocês. O programa Meio Ambiente nas Escolas, eu vou mostrar, eu já conheço alguns de vocês, né, e já visitei algumas escolas, mas esse é o folheto que a gente usa com as orientações básicas sobre o programa. Só para, estou mostrando porque é bem possível que vocês já tenham visto, quem ainda não faz parte. E é um programa que usa esse resíduo, que é um problema quando ele não é descartado corretamente, que é o óleo de cozinha usado, usa esse resíduo como ferramenta para trabalhar a educação ambiental do jeito que ela tem que ser feita nas escolas, que é de forma transdisciplinar. Então, as escolas se transformam em um ponto de coleta, a gente dá uma orientação, a gente tem uma metodologia também que pode ser aplicada para que o projeto fique bem estruturado, que tenha continuidade. Então, com isso, as famílias começam a levar o resíduo para a escola repassa isso para uma empresa, vende esse resíduo, entra um recurso via APM para a escola, pode ser reinvestido em outras ações ligadas ao meio ambiente, e o óleo é reciclado em biodiesel. Então, é uma proposta bem simples em que a gente vê ali um resíduo que, se é descartado de forma incorreta, se perde na hora, né? Quando a gente vira o óleo na pia, acabou, não tem como voltar atrás. A mesma coisa quando a gente vira num saco de lixo, é diferente de uma latinha de alumínio, que você consegue ainda resgatar no meio do caminho, né? Nesse processo de ir para o aterro, você consegue, alguma cooperativa acaba dando conta de reciclar esse tipo de material, mas no caso do óleo, virou num saco de lixo, perdeu, e é um resíduo muito importante, porque evita que você use matéria-prima, né, que no caso do óleo vegetal, que é usada para, tem esse uso nobre, que é de alimento primeiro, e depois você pode reciclar em biodiesel, e é mais ou menos a mesma proporção, 1 litro de óleo usado vira quase 1 litro de biodiesel. Então, a gente faz essa campanha em alguns municípios, eu que acompanho o Carapicuíba em Cotia, então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo, estou à disposição para esclarecer, para falar um pouco melhor, um pouco mais sobre como funciona. E, então, depois disso, eu vim com a ideia de trazer para vocês alguns conceitos do que seria a educação ambiental. Da mesma forma que a educação ambiental ela é trabalhada transversalmente, né, você precisa de uma equipe também transdisciplinar, né, para fazer isso. Então, todo mundo da escola acaba se envolvendo. Quando você tem um projeto, um empreendimento que vai ser licenciado, que precisa das licenças ambientais,
a equipe que emite essa licença é uma equipe composta por vários profissionais que têm cada um uma visão diferente do que seria esse meio ambiente, e eles chegam nessa conclusão de que pode fazer a obra, o empreendimento, a fábrica, a estrada, porque avaliando todos os aspectos ambientais, aquilo pode ser feito de uma forma que não impacte, ou então que de uma forma que os impactos podem ser diminuídos, né? Que chamam de mitigados. Então, na escola a mesma coisa, cada profissional tem um olhar diferente e traz, né, essa bagagem de vida e de formação também profissional, que faz com que ele tenha um conceito específico sobre o que seria educação ambiental. Então, isso do mesmo jeito que é interessante, porque exige o envolvimento de todos, também é complicado, porque cada um tem uma ideia do que é a coisa, e aí fica difícil de conversar, né? Então, eu vou dar um exemplo de como é difícil de chegar na definição desses conceitos. Eu tenho aqui uma publicação do Estado de São Paulo, Conceitos para se fazer educação ambiental, foi uma série de cadernos de educação ambiental, não sei se vocês conhecem, de 97, e tem aqui, logo no início, fala da importância da educação ambiental, dos temas que podem ser explorados, mas tem aqui uma parte que fala do que a gente entende por educação ambiental. E aí tem 5 definições. Vem aqui, começa aqui e vem até aqui. Então, eu vou ler para vocês 3, para a gente ter uma ideia. Então, educação ambiental é a preparação de pessoas para a sua vida enquanto membros da biosfera. Educação ambiental é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o ambiente de modo integrado e sustentável. E educação ambiental significa aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes, conhecer e utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas. Então, todas essas definições, elas explicam um pouco aonde que a educação ambiental tem que entrar. Então, tem um biólogo que diz assim que, além de aprender a ler, escrever, raciocínio matemático, que deveria ser um conteúdo básico você entender como é que os sistemas, os compartimentos ambientais e os processos que unem cada um funcionam, né? Como funciona esse sistema todo, para que você possa entender como que a forma que você existe impacta aquele lugar onde você vive. Então, é muito importante mesmo, só que o fato da educação ambiental ser de todo mundo, ela acaba ficando sem ninguém, né? Sem nenhum dono. Então, isso é um grande desafio, assim, de estabelecer esse tema como prioridade, não só dentro da escola, mas também na sociedade como um todo. E de estabelecer também responsáveis para cuidar disso. Então, eu acho que, se for possível, né, uma conversa, uma equipe que se disponibiliza a conversar periodicamente sobre essas questões, é muito importante, porque é um tema muito vivo e que precisa estar vivo na escola. Porque se a gente for pegar todas essas definições de conceitos sobre educação ambiental e a gente espremer e querer tirar ali a essência do que seria, eu vejo que é você estimular o cuidado melhor com o meio ambiente. Estimular o cuidado. Então, o que seria isso, né? Você estimular alguém a cuidar de alguma coisa que ela vai começar a ver um valor naquilo e vai olhar para aquilo também. Então, se você, por exemplo, começa a cuidar de uma planta na sua casa que está
ali um pouco abandonada. Então, você começa a pôr água, começa a dar aquela fofada na terra, e aí ela vai ficando mais forte, até que tem um botão, e ali floresce uma flor, e aí você fica, né? Você vai tendo aquela troca, então você investe essa energia, né? Começa a valorizar isso e começa a olhar toda hora para isso, que é o mais importante. Então, eu vejo a educação ambiental dessa forma. E aí, o cuidado, a gente pode ampliar, expandir para tudo que faz parte da nossa vida, né? Então, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa casa, com o caminho da nossa escola, o cuidado com a nossa sala. E a melhor forma de começar a estimular isso é dando exemplos. Então, como que na escola a gente pode dar exemplos de que estamos cuidando, nos preocupando e tentando melhorar, né? Porque com isso a gente consegue a gente consegue ter um discurso coerente também, que é um grande desafio, porque a gente aparece falando muitas coisas sobre como preservar o planeta, e aí a gente volta para casa e nem sempre a gente mantém atitudes que poderiam contribuir com aquilo que a gente estava falando na hora que a gente está lecionando, né? Então, dando exemplos, a gente começa com esse discurso coerente dentro da escola também. E uma outra forma de começar também, então, depois que você começa a estimular o cuidado, aí você começa também a ampliar o olhar para um determinado assunto, aí você pode começar a pensar em como melhorar aquilo. Então, você vai estudando aquele assunto e vai criando problemas e pensando em formas de solucioná-los. Então, eu venho aqui com uma proposta para vocês, que pode ser trabalhada com todas as faixas etárias, que eu acho que é muito interessante e muito eficiente, que é a construção de mapas temáticos, onde um único mapa, que vocês podem estabelecer ali os limites físicos do município, ou se vocês quiserem começar numa outra escala, pode estabelecer o bairro da escola, mas eu acho legal pegar todo o município. E junto com os alunos, vocês podem ir incluindo as informações que vocês consideram importantes para criar esse contexto ambiental da onde a escola está inserida. Porque a gente entendendo esse contexto, a gente consegue pensar sobre como melhorar esse contexto. Então, num mapa desse tipo, você não precisa se apegar a todas as regras cartográficas, a escala, né? Você é quase uma obra artística que você vai construindo ali. Então, você coloca, no caso de Carapicuíba tem aldeia, então você pode colocar ali uma textura, uma cor para povos indígenas, que ali já teve, então você coloca uma informação histórica, ou você coloca um ponto no mapa que é a vista mais bonita que se tem da cidade, um lugar que os jovens gostam de se encontrar, então um campo de futebol, um rio, qual é o rio mais importante que corta o município? Então você vai atrás, insere aquela informação. Onde fica a maior caixa d'água do município que abastece o município de água potável? De onde que vem essa água? O reservatório fica no próprio município ou está fora do município? Então são muitas informações que vão ser sugeridas ali pelo grupo, então é uma atividade bem participativa e interativa. E podem ser colocados aí os alertas, né? Então, pontos de descarte irregular de resíduo, pode marcar também no mapa. Lugares onde geralmente as enchentes começam quando na época de chuvas, marcar também. E todas essas informações, elas vão compor esse mapa. É interessante porque vai criando um entendimento, um conhecimento geoespacial. Então, na hora que esses alunos forem transitar de novo pelo município, o olhar deles vai mudar. Então, eles vão ver, olha, aqui o relevo é mais... Vocês podem colocar informações de relevo, mas a ideia é que seja uma coisa que tenha diversas informações, né? Então, que seja composto aí
por um olhar mais social, por um olhar mais biológico, por um olhar mais da geografia física, e aí com isso você chega nesse produto que pode ser aperfeiçoado conforme vocês vão se aprofundando nos problemas, né? E aí pensando em ações que podem melhorar ou solucionar esses problemas. Então, é essa proposta que eu trago para vocês. Sei do desafio que é trabalhar essas questões de sustentabilidade, porque muitas vezes elas são um pouco subjetivas. O ideal é que a gente consiga tornar palpável tudo que a gente puder, né? Que aí a gente começa a ver, né, uma melhoria também. Mas o cuidado com o meio ambiente não é só sobre, ai, olha aqui, diminuímos a conta de luz, estamos economizando energia, ou então, olha, o material todo que a gente separou para ir para reciclagem. Tudo isso a gente já sabe, né? É impressionante como a gente já sabe, mas é como é difícil de organizar isso e fazer com que entre num circuito, que todo o circuito funcione, né? Então, além dessas atividades mais práticas que a gente já conhece, eu convido vocês também para fazer essa reflexão sobre como fazer para que a gente estimule essa vontade de cuidar, essa vontade de viver num ambiente melhor, né? Então, eu acho que essa atividade dos mapas pode ser um começo junto com outras iniciativas que vocês considerem interessantes aí para estimular esses elementos aí da educação ambiental. Então, a gente está trazendo também aqui para a DE alguns materiais que a gente selecionou, algumas referências de sites, podcasts, livros disponibilizados em PDF que tratam da questão ambiental. A gente está com um site atualizado do programa que está com tudo isso bem organizado, o que é para professor, tem um passo a passo muito legal para professor, em que os temas ambientais eles são apresentados de forma mais ampla, com questões mais existenciais, e a gente vai afunilando até chegar no tema do nosso programa, que é a reciclagem do óleo de cozinha. Então, eu vou passar esse link para o pessoal da DE. Então, lá tem esses materiais pedagógicos e tem também uma atividade que é para os alunos que as escolas já participam do programa Meio Ambiente nas Escolas. É uma atividade sobre reciclagem, que é feita em casa agora nesse momento de isolamento, em que os alunos podem se inscrever num sorteio de prêmios, enfim, depois vocês podem dar uma olhada. Mas estou aqui disponível para vocês, para outras conversas, para pensar aí a forma que para cada realidade é a melhor para a gente conseguir transformações aí nas relações entre tudo que envolve o meio ambiente, tá bom? Obrigada, um abraço para vocês.